Eu sei que você também está apaixonado e apaixonada pela casa de Maria, mas nós agora já estamos sentados aqui para tomar um cafezinho e ela está contando novidades aqui. O que você está servindo aí, Maria? Não, eu ganhei uma caixinha dessa, que eu não sei, não foi um jantar, não sei quando foi. E comi essa coisa que tinha aqui dentro. Ó, Que parece uma palha palha italiana, italiana, não é? mas acho que é um pé de moça, não sei o quê. Ai, Experimente. Não, eu não vou fazer advogado. Aí eu comi isso e não podia parar, entendeu? Delícia. Aí eu peguei isso aqui, Hum. peguei o pacote e falei, de onde é isso? De onde é isso? De onde é isso? Falei pra todo mundo, procure, vamos pesquisar. De onde é isso? Sabe de onde era? De onde? Do lado da sua Daqui casa? de frente. Eu vou passar lá agora para comprar. Do lado da farmácia, uma farmácia. Do lado da farmácia tem comidas naturais, não sei o quê. E ao lado tem esse restaurante Doce. Como é que chama? Doce, não sei o quê. Dona do Doce chama. Ai, que delícia. Olha, é tipo um pé de moleque com doce de leite. Com... Não é uma coisa de louco, Não hein? tem nada de palha italiana. É uma Não. coisa... Uma Aqui. coisa brasileirona. Eu nem te dei oi ainda, pessoa. Você que é membro do canal está sentado aqui à mesa com a gente. Eu estou dando risada com a Maria, que é o máximo. E eu quero que você faça companhia pra gente aqui agora, nesse momento. Maria, e Oi, aí, amor. você tomou um susto da gente chegar aqui falando e já mostrando tudo e dando risada? Não pensei que fosse diferente. É, Não. Você tinha assistido o da Gabi, você tinha já sintonizado, né? Pois é, eu assisti o da Gabi, e aí, como era uma coisa muito íntima, a coisa da Gabi, minha filha, você, eu achei que você estava incluído nisso tudo, que eu já te conhecia, porque já estava todo A mundo gente é igual. amigo, né? Já é amigo, Uhum. que estava lá, né? Então, eu estava muito à vontade, porque eu estava achando que eu conhecia você. Você conhece, só que a gente não tinha se encontrado. A gente É. Muito legal. E assim, eu vejo que você tem uma relação maravilhosa com a casa, mas também com a sua história, com a sua trajetória, né? Tudo isso virou objeto na sua casa. E todas as referências de garimpo que você vai ganhando, da tia, da avó, de alguém. Como é pra você a sensação de quando você chega em casa, você sente o quê? Olha, essa nova casa que é a minha casa, né? Que é a primeira vez que eu moro sozinha. Eu nunca morei sozinha. Eu morava na casa dos meus pais, depois eu me casei com o pai da Gabi, da Ju e do Pedro. E depois, o segundo casamento meu, que foi com o Ernesto, foi em seguida. Foi uma coisa assim, termino um casamento, depois os filhos moram comigo em casa e depois eu me caso novamente. Nunca fiquei sozinha. Quando eu perdi o Ernesto há 2 anos atrás, pela primeira vez eu fiquei sozinha. E foi um misto de sensação, assim, apavorante, estou sozinha. E outra, gente, eu estou sozinha, sabe? Então, quando a Gabi falou, mãe, agora vamos mudar tudo aqui, porque você vai ter uma vida nova. Ela querendo me ajudar a sair daquele momento também, né? Você vai ter uma vida nova, vamos deixar a casa sua, você sozinha pela primeira vez, tal. E eu curti muito essa história, porque não é o sozinha de ficar sem companhia, né? É sozinha de você ter a sua companhia. Poder pensar em você o tempo todo. Sabe, eu comecei muito loucamente, assim, não tinha horário de almoço, não tinha horário de jantar, não tinha horário de tomar café, tomava cada dia um café diferente, cada dia um almoço outro, não quero comer mais carne, agora eu quero comer só frango, agora eu não quero nunca mais comer frango, vou comer... Todas as experiências, porque eu não tinha mais ninguém para dividir isso. Então, não estou pensando em ninguém que gosta disso ou gosta daquilo, estou pensando em mim. Que importante. Então foi engraçado. Aí comecei a diminuir meu cardápio, cozinhar pouco aqui, voltar às antigas receitas, pegar meu livro. Eu escrevi um livro de receita. Ah, que legal! Olha isso! Você quer ver? Claro! Claro que foi assim, foi um Natal que eu compilei todas as receitas da família. E dei de presente para meus filhos com um disquete, vejam vocês, para eles acrescentarem. Cada vez que eles fizessem uma receita nova, colocasse e share com os seus Perfeito!
Não aconteceu nada disso. Nada, né? Não dividiram nada comigo, eles usam mais ou menos o que eu não sei. Acho que usam, não sei. Mas é engraçado essa história aqui. Gente, olha a novidade. Aqui, ó. E é um super livro, tem muita receita. Olha isso, gente. Eu que fiz, eu que cataloguei. E tudo isso de 2 anos pra cá? De 2008. Ah, de 2008. Uhum. Olha aqui, isso aqui foi o presente. Que legal. Eu resolvi selecionar. Assinado Mami. Selecionar e ordenar as minhas receitas para passar para vocês. Não podia imaginar que eu estava fazendo também uma viagem pelas diversas etapas da nossa vida. Sim. Pelas várias casas de parentes, amigos queridos, pelas nossas férias na praia e na fazenda. Muitas emoções vieram à tona e foi muito bom dar essa olhada para trás, para dentro e finalmente para frente. Pois espero que vocês completem esse caderno com as receitas da família de cada um de vocês, que está agora constituindo, e com as suas novas experiências de cozinha e de vida. Seria muito bom podermos compartilhar também essa nova etapa. Que incrível essa ideia. Poxa, espero... Gente, vocês que devem estar assistindo esse vídeo agora, façam isso. Não é? Uhum. Aqui veio as receitas e eu vou contando cada receita. Ó, carne louca da vovó Lourdes, né? Uhum. Coquetel de Você camarão da lembrava vovó ou Zélia. você tinha Eu anotado? tinha vários livrinhos que eu copiava. E tudo digitado, bonitinho. Eu fiz. Guta me deu, Aninha que me deu, Cláudia que me deu. Olha isso. E é tudo separadinho mesmo. É, lindo. fiz bonitinho tudo. Que relíquia. E eu fiz o tal do disquete. Aí, quem tem disquete? Hoje em dia já era. Disquete não, acho que era CD. CD. Não era disquete, era CD. Eu tenho CD aqui atrás. Ou seja, ali você já foi moderna, é uau, chique. Já CD. foi moderna nessa época. E aí eu peguei esse CD e mandei para uma copiadora para ela pôr no pendrive para mim. Vai atualizando. É. Muito legal. Olha que visão que você teve, né, de pedir para eles completarem também a história. Isso foi muito legal. Não é? Porque é legal, né? É muito legal. Você viu uma água pra gente, pode. Olha que linda essa vasilha, né, gente, essa jarra. Você gostou desse negócio? Não, eu gosto amei muito. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aí essa vivência que você teve de poder se enxergar em casa pela primeira vez sozinha, ela veio depois de muitos anos, que na verdade acaba que você vem de uma geração onde tinha um pensamento já diferente do de hoje, né, da mulher casar, etc e tal. Para umas pessoas jovens hoje que estão aqui assistindo, o que você pode dizer sobre a experiência de valorizar você dentro da casa, com e sem companhia? Porque às vezes a gente se abandona Totalmente. em nome do outro. Totalmente. E a gente, quando vê, a gente se anulou para o outro, né? Tipo, eu me anulo completamente para os meus filhos. E aí lá no final que você vai perceber que, poxa, não precisava, podia ter conjugado junto, né? Uma coisa que eu tenho uma resposta para você incrível. Fala assim, você gosta de tal prato? Eu respondi, meus filhos gostam muito. Óbvio. Você gosta de tal coisa? Eu dizia, minha família adora. Eu não conseguia responder por mim mesma. Não é que eu não conseguia. A visão era outra. Nós todos, um grupo. E essa, de uns tempos para cá, ficou muito claro. Eu fiquei até um pouco egoísta demais. Porque eu falo assim, me convido para certas coisas e não estou com vontade. A necessidade de falar isso, né? Tipo, quantas vezes você foi sem vontade, né? Todas as vezes, quase. Não é? Então, assim, hoje não vou, não. Mas vem jantar aqui comigo. Não, hoje eu não vou, tô cansada, hoje eu vou ficar em casa. Não sabe que é pra ver Doc, uma série que eu tô acompanhando, adorando. Então não é que eu tô cansada, é que eu tô querendo ficar só. Tô amando as meu minhas coisas. Maravilhoso. E qual conselho você pode dar para essas pessoas? Eu não sei, eu acho exagerado isso. Claro que eu tô saindo de uma experiência, muito dolorida, viva com tudo isso, dolorida. E eu resolvi fazer só o que eu quero, só o que me dá na telha. Também não é assim, entendeu? Claro, eu também tenho muito prazer de estar com os meus filhos, com os meus netos. Eu tenho muito prazer. Mas não deixa... Hoje eu aprendi que tem coisas que para mim são ultra importantes e que eu tenho que respeitar. Né? Eu tenho vontade de ficar sozinha. Eu tenho vontade... Por exemplo, assim, você vai viajar? Vou lá para Ubatuba. Você vai sozinha? Eu falei, vou. Fala, mas se eu ficar sozinha lá,
Agora ninguém mais fala, né? Você vai ficar sozinha lá? Vou. Aliás, eu não estou sozinha, estou com as minhas cachorras, depois tem coisa que fazer lá, tem jardim para cuidar. Então, hoje eu faço isso numa tranquilidade, todo mundo já se acostumou com isso, então tá tudo certo, entendeu? A gente não tem essa necessidade de estar, não, se alguém ir comigo. Tipo, como é que ela vai sozinha? Uma vez eu percebi isso quando eu encontrei um amigo que, ainda na época de faculdade, e que ele tinha ido ao cinema sozinho. Eu tava com um grupo de amigos e ele tava sozinho. Aí eu fiquei horrorizado. Eu falei, amigo, mas você tá sozinho? Aí ele olhou pra mim e falou, eu vim assistir um filme? Eu só vim assistir um filme. Esse aqui é um lugar que tá passando um filme. Por que eu preciso ter alguém do meu lado? Eu vou ficar quieto o tempo todo. Eu achei aquilo tão genial. Falei, cara, isso é perfeito. Quem que enfiou na nossa cabeça que é um negócio que você tem que comprar pipoca, tem que estar de mão dada, tem que estar no alguém? Não é? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu aqui, perto de casa, tem milhares de restaurantes, né? Às vezes eu tô com vontade de comer um quibe cru. Eu deixo e vou. Eu sei, sozinho como. Qual é o problema? Qual é o problema? Isso daí foi coisa que enfiaram na nossa cabeça. Foi. E importante, essa fala é muito importante para a gente perceber que a melhor forma da gente transmitir felicidade para o outro, ensinar felicidade, por exemplo, para os filhos ou para alguém que você está passando, é sendo feliz. Então a melhor forma de ensinar é sendo o melhor exemplo. Então, assim, eu sou o melhor exemplo de autossuficiência, de socialização, de amor, de cuidado, de tudo. Então, quando você é um exemplo que você olha para você e se cuida, isso não é egoísmo, isso é mostrar o caminho. Tipo, se cuida de você, não é? Não, né? Não tampe as suas vontades, porque depois pode ser tarde demais, é isso que acontece, né? As suas vontades têm que ser muito respeitadas. Sempre. Por você, porque seu corpo pede, sua alma pede as coisas, né? É importante. Muito lindo esse exemplo, essa conversa. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente está se tocando com isso, porque às vezes a gente se perde, passa 1, 2, 3, 20, 30 anos. Nem me diga. E a gente nem sabe, né, que deveria ter aproveitado. Bom, gente, o negócio é o seguinte, a gente está detonando a lata de doce dela, que você não viu, mas a gente comeu aqui nesse momento. Tem esse bolinho, tem a aguinha, e agora eu vou dar tchau para Maria. Quer dizer, eu vou dar tchau pra vocês, pessoal, porque eu vou continuar abraçado nela aqui mais um pouquinho. Obrigado, viu, gente? Tchau. Tchau.